encontrando mais uma vez para mais uma sessão de reprodução humana assistida do nosso serviço. Hoje eu tenho um prazer imenso de acolher aqui um colega, o qual admiro bastante, pela sua capacidade empreendedora, pela sua alta e intensa produção científica, qualificada, que é o Wellington Martins, que não é por acaso, foi orientador de Isa Rocha, que está aqui conosco, né, abrilhantando essa sessão, e a minha querida amiga, não tem como intitular de outra forma, parceira de trabalho por muitos anos no grupo privado dessa cidade, que é Cristina Rocha, que é psicóloga, que vai trazer um pouco para a gente, nos comentários dela, a visão, né, pareada do psicólogo, da equipe multi, nesse cenário de programas de doação de oócitos e, por que não falar também de alguma forma de gametas, para que a gente traga para vocês essa perspectiva. Esse tema se tornou muito palpitante recentemente e, até certo ponto, muito sensível com a última normativa que nós tivemos do Conselho Federal de Medicina. O El sabe que esse debate tem sido bem quente em outros cenários, né? Os WhatsApps não param, etc., com relação às sociedades e as entidades representativas. Eu devo dizer que aqui em Salvador eu já estou articulada com o grupo do Conselho Regional daqui e com algumas representações jurídicas da cidade afeitas a essa área, inclusive no Ministério Público Estadual, para que a gente possa fazer uma sessão pública, aberta, para tratar dessa temática na nossa cidade. Eu acredito que todas as regionais estejam sendo estimuladas, né, Well? Todos os grupos estejam trabalhando com afinco nessa questão. Muitos estão usando as mídias, as redes sociais, outros estão indo mais parcimoniosos por caminhos técnicos, como a gente preferiu, mas o importante é que estejamos discutindo e trazendo à tona, né, essa temática de suma importância para a nossa área de atuação. Então, por favor, El, sinta-se à vontade na sua fala de apresentação e depois uma palavra para a Cris antes de você partilhar seu conteúdo. Tá ótimo, Karina. Muito obrigado pelo convite. É um prazer a gente poder falar sobre esse assunto e particularmente sobre o uso de óvulos doados, que é vamos dizer, uma parte muito importante aí do tratamento de reprodução assistida. Vou me apresentar um pouco para quem está me vendo pela primeira vez. Meu nome é Wellington Martins, mas todo mundo me chama de Well, então provavelmente vamos ficar nessa parte. Eu fiz minha graduação em medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, fiz residência em ginecologia e obstetrícia, fiz uma especialização em reprodução humana, endoscopia, na época era junto. Depois eu fiquei trabalhando como médico contratado do setor durante 4 anos, fiz meu mestrado, fiz o meu doutorado, fiz minha livre docência e fui professor de lá de 2014 a 2016. E em 2016 a gente fundou a Semear Fertilidade, no final do ano, em setembro, e desde então eu atuo como diretor clínico lá da Semear Fertilidade, e tenho orgulho do nosso crescimento no período, a gente andando um pouco na contramão do que se faz em reprodução assistida, mas feliz de ter dado certo, algumas ideias inovadoras, algumas coisas pensando em eficiência, em facilitar acesso, em tornar o tratamento mais amigável, mais barato. Então, muito trabalho, cada vez mais trabalho, cada vez eu consigo fazer menos. Agora, nem atender eu posso mais. Antes não dava para orientar, agora não dá nem para atender. Agora eu não atendo, minha agenda é fechada. Então, agora nem isso mais eu consigo fazer por conta das questões, com grande felicidade, mas como a gente trabalha com muitos médicos e eu dou suporte para todos, isso acaba me tendo uma demanda grande. Então, nem atendimento de paciente mais esse ano eu encerrei. Não é por pouco trabalho, não é uma aposentadoria, é simplesmente que não estava dando. Muito obrigado, então, Karina, muito bom te ver. Isa, Cristina, um prazer estar aqui vendo você. Vou deixar aqui agora para as palavras da Cristina. Obrigado, Karina. Boa noite. É um prazer enorme para mim estar aqui também, aceitar o convite de cara e conhecer vocês. Meu nome é Cristina, mas como o Wellington disse, me chamam de Cris, eu gosto bastante.
falar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Eu me formei em psicologia na UFBA. Na época que eu me formei, só havia o curso da UFBA em Salvador. E eu tive a oportunidade, eu estudava psicanálise, né, como linha teórica dentro da psicologia. E eu tive a oportunidade de, depois de formada, ir para a França, porque eu queria trabalhar com criança. Tinha todo um campo se abrindo da intervenção precoce, do trabalho com crianças pequenas, prevenção de risco de autismo, todo um campo que me fascinava imensamente. E eu fui para fazer inicialmente uma especialização. E nesse momento aí da especialização, eu esbarrei num livro que falava sobre reprodução assistida, chamava Mal-Estar na Procriação. E em que pese eu já estudar há muitos anos, né? Já vim estudando a psicanálise, que é uma das teorias mais antigas, eu fiquei encantada com isso, que me parecia um encontro com o futuro. Isso da técnica, da complexidade, da novidade, né, que a reprodução assistida trazia na reprodução humana. Enfim, fiquei fascinada com isso e fui fazer o mestrado já um pouco nesse campo, nessa área. Tive a oportunidade de fazer alguns estágios lá. E quando voltei para Salvador, tive a feliz coincidência de que a Senafest estava, assim, um pouquinho tempo depois que eu voltei, a Senafest Salvador estava abrindo. E eu pude me aproximar do grupo. Já tem muito tempo aí que a gente vem trabalhando nessa parceria, né, Karen? Já tem alguns anos aí que a gente vem fazendo esse trabalho que realmente continua sendo, para mim, fascinante, que nunca para, né, de progredir. As questões, ainda que as indagações, as questões bioéticas, mas não para, né, de fervilhar nesse campo. Eu acho que é uma coisa que se renova sempre, mas que sempre coloca a importância da gente estar fazendo isso aqui, né? Discutindo, pensando, até onde, em que momento a gente está, o que a técnica está colocando, o psiquismo no meio disso. Às vezes a técnica vai rápido, o psiquismo corre atrás, né? Tem toda uma discussão, sempre tem novas discussões, e isso é uma coisa que eu acho que esse campo não esgota, né? Então, assim, é um prazer estar aqui, um prazer conhecer vocês também, e vamos conversar um pouquinho e trabalhar. Perfeito, você consegue compartilhar? Obrigada, Cris. Consigo, fica com a sim. gente. Eu vou tentar, Karina, uma coisa que eu gosto, talvez não fique o melhor para vocês, tá? Mas aí você me fala, se ficar ruim, eu prefiro, para continuar vendo um pouco vocês, fazer um pouquinho diferente. Em vez de compartilhar... Posso até compartilhar uma janela, acho que vai dar certo, sim. Vou compartilhar uma janela, mas eu vou continuar vendo vocês num cantinho. Que eu gosto. Tudo bem. Eu também gosto da interação. É difícil, que nem toda ferramenta permite, mas o Google Meet permite. Permite. Vou pegar uma guia e vou compartilhar só uma guia. Eu acho que vai dar certo. Mas eu não vou colocar modo de apresentação. Vai ficar uma janela um pouco reduzida, tá? Não é uma janela do Google. Pera que eu apertei o botão errado. Fui reduzir tanto aqui o cantinho, deu errado aqui para mim. Cancel. Share. Uma janela. Bem-vinda, Ednei. Vamos chegando. Pessoal, que o El está se organizando aqui. Obrigada. Pronto, El, deu super certo. Deu super certo? Então, ótimo. Bom, eu vou ficar assim, que eu estou vendo vocês aqui num cantinho pequenininho e estou apresentando minha tela aqui do lado. Não vou colocar em modo de apresentação, mas assim acho que fica suficiente. Então, muito obrigado de novo, Karina. É um tema que eu gosto muito. Eu acho um tema fundamental em reprodução assistida. Vamos dizer que a reprodução fica muito, muito, muito limitada. Se um dia restringirem, eu fico com medo. É uma das coisas que eu mais tenho medo de reprodução. Mais temo. Que eu mais morro de medo. Assim, que isso sim acaba com tudo. É se um dia restringirem o uso de óvulos doados. Eu acho que vai demorar uns 20 anos para poder restringir. Talvez daqui 20 anos, se as meninas começarem a congelar óvulos com 25 hoje, daqui 20 anos a gente não precisa. Mas nos próximos 20 anos, o uso de óvulos doados vai se fazer extremamente importante. Então, meu nome é Wellington, eu sou diretor clínico da SEMEAR, falei mestrado, doutorado, livre docência, e também trabalho como editor de revistas de ultrassom, que eu sempre tive uma tendência para a ultrassonografia, agora um pouco menos, porque eu estou trabalhando em outras funções, mas é uma coisa que eu gosto muito e trabalho como editor da ultrassom no Obstetric Gynecology desde 2014. Bom,
Primeiro ponto é por que usar óvulos doados? Tá? E não tem, eu nunca fiz uma indicação absoluta. Seu caso é óvulo doado. Obviamente, é que as pacientes, quando já tem uma que fez oforectomia bilateral, tá bom, aí tem que usar o óvulo doado, um homem sozinho, produção independente de homem, umas situações, mas são meio raras, tá? Então, tem as situações em que é impossível conceber sem óvulos doados, né? Mas na maioria das vezes é uma análise comparativa do que se conseguiria com óvulos próprios e do que se consegue com óvulos doados. Eu não coloquei muito da primeira situação, porque a primeira situação de somente conseguir com óvulos doados, ela existe, mas ela é tão óbvia que nem tem discussão aí. Ou tem filho dessa forma, ou não tem filho. Agora, para a grande maioria dos casos, existe essa questão comparativa, que tem a ver com probabilidade de sucesso do tratamento, ou seja, se conseguir um bebê em casa. O outro ponto negativo da gestação, que é um aborto, que também é algo que aumenta a probabilidade com a idade, e isso o uso de óvulos doados pode reverter, assim como a probabilidade de ter um filho com síndrome de Down, e tem que discutir também a questão da carga genética aí. E também a Cris está aqui para conversar, não vou tocar nesse assunto, tudo isso envolve um lado psicológico muito importante de achar que vai ser... Me desculpe, que vai ser filho da doadora, um monte de coisas assim que existe e que precisam ser discutidos, tanto da parte de vista técnica quanto da parte de vista psicológica. Por exemplo, um exemplo de sêmen. O homem concordou com a mulher em ter um filho com óvulos doados. A mulher engravidou, ele terminou dela, ele não queria mais assumir a criança. Não, errado. A partir do momento que a pessoa aceitou o sêmen de doador, ela é o responsável legal pela criança até depois do nascimento, não tem como voltar atrás, tá? Então, você assinou que você é o responsável legal, e ao contrário também, viu, Kari? Já teve casos em que o cara aceitou utilizar, formou o embrião, eles separaram, a mulher queria usar porque não tinha material dele. Não! Ele assinou o termo, o embrião é dele também, tá? Então, isso não pode ter essa questão psicológica. Ou mesmo duas mulheres, cara, que concordaram em ter um filho juntas. Usou sêmen de doador. E aí elas terminaram, mas não, as duas assinaram que ia ser mãe. A dona do óvulo não pode usar sozinha. O embrião é das duas, tá? Tem que ceder o direito. Então, lembrar que a responsabilidade legal, ser pai, ser mãe, é assumir a responsabilidade de criar a criança que nasce. Não tem nada a ver com carga genética. A gente tem que dissociar isso. Carga genética é uma coisa, ser pai, ser mãe, é ter responsabilidade legal com a criança que nascer. Então, a gente tem que dissociar isso. Isso é uma coisa que, às vezes, há uma certa confusão, mas, para quem faz reprodução, isso tem que ser claro, tem que ser transparente como água. Pai e mãe é quem se compromete a cuidar. Até a gente tem mensagem de confirmação, Karina, dos descongelamentos, para ter uma ideia. Ó, esse embrião que a gente vai descongelar, o óvulo foi produzido por tal, ou é doado, o sêmen é de tal pessoa, o embrião será transferido nessa pessoa que deseja engravidar e serão responsáveis legais tal pessoa e tal pessoa. E a pessoa dá ok nisso daí, para estar todo mundo ciente do buraco que estão entrando, vamos dizer assim, da responsabilidade que elas estão tomando ali com aceitar aquele descongelamento de óvulos e aquela transferência. Bom, importante discutir, então, diferença de carga genética de ser pai e ser mãe. Tá? Ser pai e ser mãe, hoje em dia ou pelo menos no meu conceito, não tem nada a ver com carga genética, tem a ver com responsabilidade legal. Pagar as contas quando nasce, levar na escola, cuidar, está sendo responsável por isso. Mas eu vou falar da parte mais simples agora. E talvez a mais importante na tomada de decisão, que é a probabilidade de sucesso do tratamento. Existem fatores que danificam muito a chance de sucesso, mas a gente não consegue prever, é muito variável de pessoa para pessoa. Às vezes o sêmen não funciona bem, às vezes a pessoa tem um monte de óvulo, e o óvulo é uma porcaria, não fertiliza, não desenvolve embrião,
Então, a gente tem essas situações, mas na média, a chance de conseguir o sucesso está muito, muito, muito correlacionada com a idade da mulher que gerou o óvulo e com o número de óvulos que ela produziu e que a gente colocou para fertilizar. Porque se não colocar para fertilizar, jogar fora, congelar, não vai dar certo. Esse é um dos problemas dessa nossa resolução CFM 2294, que ela reduz chance de sucesso total do tratamento por algo muito questionável, tá? A gente quase nunca, acho que nunca descartou embrião haploide na história da CMR, por mais que a gente faça ciclos. Agora, isso daqui está gerando um problema. Então, vamos lá. Se uma mulher de menos de 30 anos faz ciclo, isso aqui é um centro da China de excelência, é o centro do Hospital 9 de Shanghai. Em menos de 30 anos, de todas as mulheres que fazem ciclos, 2 em cada 3 conseguem um bebê com o resultado da primeira captação. Então, 65%. Mas se a gente olhar, das que captam poucos óvulos, só 1 em cada 5, só 30%. E das que captam mais que 21 óvulos e colocam todos para fertilizar, 90% conseguem um bebê. Tá? Quando a gente pensa que assim, olha, mas 75% é perto de 95%, então por que eu não coloco só 11 a 15? Erro, isso aqui é erro de questão de julgamento de risco relativo de odds ratio. Na verdade, a gente tem que pensar o contrário. Se eu colocar de 11 a 15, 25% não vai conseguir um bebê. Se eu colocar mais que 20, 90% vai e 10% não. Então, eu mais que dobro a proporção de mulheres que não conseguem. Eu vou ter que repetir um segundo tratamento em mais que dobro das pessoas. Porque eu ia, de 100 pessoas, eu ia repetir o tratamento em 10, e agora eu tenho que repetir o tratamento em 25. Eu mais que dobro o custo relacionado, custo e exposição ao risco de uma segunda estimulação, de uma segunda captação, tudo isso, tá? Então, veja o quanto que isso é deletério, eu limitar o número de óvulos, tá? E a situação fica muito mais dramática ainda nos outros casos, tá? Depois eu posso colocar. Então, esse é um número, 65%. Se eu pegar mulheres de mais de 41 anos, média, 4% conseguem um bebê. 96% não. Vamos limitar para 8 óvulos? Então, beleza, maravilha, isso é ótimo, tá tudo certo, limitar a 8 óvulos. Tá bom. 10% consegue bebê, mas a paciente captou 40 óvulos. 30. Se eu colocasse todos, provavelmente ela teria 60% de chance de conseguir um bebê. Mas eu vou ter que colocar 8, vai dar 10. Aí eu vou submeter de cada 100 mulheres 90, e eu poderia ter feito com que só 40 precisasse fazer um segundo ciclo. Mas de uma forma geral, só para perceber e chegar no ponto do doado, porque isso não tem a ver com doado, tem a ver com outro ponto, mas que também é importante, a chance de conseguir o sucesso vai de 2% com mulheres de mais de 41 anos e baixa reserva, até 90% de chance de sucesso, considerando mulher com boa idade e alta reserva ovariana. Então eu saio. Se fala que de 8 a 80, na FIV é pior, é de 2 a 90. Tá? Então aqui, na FIV pode ir tanto de 2 a 90. E tem tudo no meio aí, dependendo da idade e da reserva ovariana. Bom, e com óvulos doados? Com óvulos doados é simples, ó. Pensa, vai receber, sei lá, 4, 6, 7 óvulos doados, vai ficar aqui na faixa de 40% a 50%, dependendo se é doador, tem 31, 34, se tem menos que 30, vai ficar ali um kit de óvulos doados de mais ou menos 6 óvulos, tá? Vai dar aí uns 40%, 50% de chance de conseguir um bebê. E se ela usar 6 kits de óvulo, dá mais de 90%, aproximadamente 95% de chance de conseguir um bebê. Por que eu falo 6 kits? Que a gente tem aqui o programa nosso de múltiplos doados, que permite que a pessoa use até 6 kits de óvulos, se houver necessidade, tá? Ela vai usando somente se não consegue beber, e com isso ela tem aproximadamente 95% de chance de ter um filho. Não lembro de uma que não tenha conseguido, mas a esperada é que 95% saia com um bebê, se puder ter acesso até 6 kits. E a gente tem um programa nosso que permite ter acesso até 12 kits, aí é somente se o azar for gigantesco para ela não conseguir um bebê. Tá? Ou se tiver um problema uterino muito sério, alguma coisa assim. Tudo bem, Kari? Tá claro? Minha voz? Tá tudo tranquilo, bem? Estamos te ouvindo muito bem, está muito bem ilustrado com o que você está trazendo.
Tá ótimo. E esse daqui é uma outra forma de ver a mesma coisa, tá? Da chance de sucesso pensando na idade e no número de óvulos obtidos. Então, é tão correlacionado que dá para criar uma curva para cada idade. E o que a gente percebe? Vamos lá. 20 óvulos, porque fica mais fácil diferenciar. Dá 95% de chance de conseguir um filho se a mulher for doadora, tiver menos de 30. Dá 90% se tiver 35 anos. Vou descer um pouco mais. Se ela tiver 38 anos, dá 70%. 20 óvulos. Se descendo um pouco mais, para 40 anos, 50%. Os 20 óvulos aos 42 anos, dá 35%. E 20 óvulos aos 44 anos, dá 15%. Qual que é o ponto? Vai conseguir 20 óvulos de mulher de 44 anos? É difícil. Então, a gente tem que, com a idade, a gente vai conseguindo menos óvulos, tá? E cada óvulo dá menos chance de conseguir um bebê. Tem a ver com aneuploidia, eu posso até mostrar uns gráficos, mas lembrar que um dos pontos relacionados a isso é, quando eu formo embriões, tá? Tem uma variabilidade interindividual também, mas é bastante relacionado com a idade da mulher. Com menos de 30 anos, 1 em cada 4 é alterado, 25%. Com 38, 40 anos, 50% é alterado. Com 43, 44 anos, 90% dos embriões são alterados. Tem cromossomo sobrando ou faltando. E eu vou ter embriões com pior mitocôndria, citoplasma não funciona tão bem. Quando é bom, eu também engravido um pouco menos, tá? Mas o fator principal de engravidar menos é a taxa de aneuploidia, mas mesmo os euploides ainda não têm o mesmo desempenho, talvez por alterações aí no maquinário celular. Tá? Então a gente tem isso também para colocar. E usar óvulos doados, você corrige esses problemas. Qual que vai ser a taxa de aneuploidia de embriões de óvulos doados? A aproximadamente 25%. A vantagem, para a mulher, ela é maior, quanto maior for a idade dela, e pior for a reserva ovariana, quando eu estou pensando em probabilidade de sucesso. Tá? Então, quando eu volto aqui, olha, você quer fazer um tratamento com óvulo próprio ou com óvulo doado? A senhora tem 39 anos, baixa reserva. Chance de sucesso, 10%. Com óvulo doado, 50%, 40%, 50%. O que é melhor, doutor? Melhor é usar óvulo doado, é mais chance de sucesso. É que você tem que falar também do lado genético. O bebê gerado, que vai ser seu filho, não terá a sua carga genética, terá a carga genética da doadora e de quem gerar o sêmen, que pode ser o sêmen doado ou o sêmen do parceiro. Então, a carga genética tem que ser explicada como um contraponto. Muito bom. Probabilidade de aborto. Tá? Também, aborto é um evento adverso, faz a pessoa perder tempo, corre o risco de perder o útero, tem um impacto psicológico grande, que a Cris vai colocar isso também. Aborto, para muitas pessoas, não é tão fácil tolerar, apesar de ser um evento comum, esperado, e que não tem jeito de reduzir para menos que 10, 15%. 10, 15% é o mínimo que se consegue de aborto. Você tem que tentar evitar isso. Então, a paciente chegou lá, 39 anos de novo, a mesma. Qual que é o meu risco de abortar se eu engravidar? Não tive nenhum aborto, eu tive um. Olha, vai ficar na casa aí dos 25, 30% de risco de abortar. E se eu usar o óvulo doado, doutor? Mais ou menos cai para uns 10%. Tá? Então, você vai ter uma redução importante no risco de aborto ao utilizar óvulos doados. E isso vai depender, obviamente. Tem 45 anos. Aí você vai a chance de sucesso é nada, é maior, o benefício é maior. A chance de sucesso é mais baixa, o risco de aborto dela é mais alto, então, comparativamente, vai ficando cada vez melhor usar o óvulo doado, quanto maior for a idade da pessoa que você está conversando e menor for a reserva ovariana dela. E, de novo, mais um ponto que é fundamental discutir é sobre a probabilidade de ter um filho com síndrome de Down. Tá? Na questão da probabilidade de ter um filho com síndrome de Down, usando o óvulo doado, eu falo que em média é 0,1%, é 1 em 1000.
Tá? É mais baixo se a doadora tiver 20, 25 anos, mas se colocar em torno de 0,1% fica bem. Claro, obviamente você pode apresentar especificamente para a idade. Se ela tiver 40 anos, o risco é 1%. 1% é baixo, é 99% de chance da criança que nascer não ter síndrome de Down. Mas isso é 10 vezes maior do que se ela tivesse usado o óvulo doado, que seria 0,1%. Então é 10 vezes mais risco de ter um filho com síndrome de Down. A gente está falando lá 3, 5, 10 vezes mais chance de ter um filho, 3 vezes menos risco de abortar, 10 vezes menos risco de ter um filho com síndrome de Down. É variável, dependendo da idade da pessoa que você está falando. Obviamente, se pegar uma mulher de 34 anos com boa reserva ovariana, não vai dar certo as contas, vai ficar melhor ela usar óvulo próprio. Você pode oferecer, mas ela quase não faz sentido isso, porque com o óvulo próprio, como ela vai ter mais que 6 óvulos normalmente, é melhor usar os óvulos próprios, porque eu vou ter mais óvulos para usar do que usar o óvulo doado. Mas conforme vai avançando a idade, vai caindo a reserva, vai se tornando mais interessante utilizar óvulos doados. Tá? Então, síndrome de Down é um outro fator. Eu posso entrar numa outra discussão com a paciente que eu consigo, sim, reduzir aborto e síndrome de Down com análise genética pré-implantacional, descartando embriões. Mas isso não é só flores, tá? Análise genética. Análise genética pré-implantacional aumenta o custo do tratamento consideravelmente. Vai sim reduzir o risco de aborto para os 10, 15%, vai sim reduzir o risco de síndrome de Down para como se estivesse usando o óvulo doado, provavelmente 0,1% ou até menos que isso. O teste não é 100% preciso, ele é 96%, então vai ter falhas, pode nascer com Down mesmo com análise genética. Porém, eu consigo reduzir aborto e síndrome de Down. E agora a chance de sucesso por captação? Não, esse você não reduz. As pessoas falam que melhora porque elas falam que a chance de engravidar por transferência de 2 blastos euploide que colocam lá. Mas a de 43 anos vai gastar 14 FIVs e não vai formar os 2 blastos euploide para conseguir essa transferência. Tá? Então, você aumenta custos muito, porque não é só o custo da biópsia, porque a pessoa acha que vai ter embrião, ela sofre para formar um blasto, e uma de 43 anos precisava de 10 embriões para conseguir um euploide. Então, para a clínica é bom, entra mais dinheiro, para a clínica é bom que quando transfere engravida, ou tem uma chance de gravidez mais alta, vamos dizer 50% de gravidez, transferindo um blasto com sorte, mas para o paciente vai embora o dinheiro e fica sem filho. Tá? Então, a forma em que você consegue oferecer um tratamento efetivo e reduzir ao mesmo tempo síndrome de Down e aborto é com a utilização de óvulos doados às custas da carga genética não ser da mãe, a carga genética ser da doadora. Então, a gente tem que discutir isso, colocar isso para as pessoas pensarem. Bom, tem que colocar. Carga genética da criança é de quem gerou óvulos e espermatozoides. Ponto final. Tá? Rastreamento clínico laboratorial de doenças genéticas é feito. Isso é uma coisa que eu falo. Olha, é mais seguro você ter filho com óvulo doado ou com sêmen de doador do que você encontrar alguém na balada, ter relação sexual e ter um filho. Ou mesmo se casar, se apaixonar, porque você não vai. Ah, não, mas a sua mãe morreu de câncer. E eu não vou me casar com você. Seu pai tem diabetes, eu não quero você mais. Tá? E quando a gente usa material doado, a gente se permite fazer essas restrições. Então, o que é mais seguro? Ter filho com... Elas acham que é menos seguro ter filho com óvulo. Não é, gente, é mais seguro. É menos seguro você encontrar alguém, se apaixonar e ter filho com aquela pessoa. É mais seguro você usar material doado. Tá? Você vai ter menos chance de passar doença para os seus filhos. Só que tem o apego de ter o filho com a carga genética da pessoa que você está se relacionando e você gostaria que tivesse, etc, etc. Tá? Então, é uma questão de apego, não é uma questão de segurança, tá? Porque você não faz eletroforese de hemoglobina para marcar o encontro aí no seu aplicativo, até esqueci o nome do aplicativo, que eu não uso. Mas, bom, whatever. E é importante, então, um bom pareamento para que as pessoas não fiquem achando que a mulher foi infiel.
tá? Porque se eu pegar uma doadora de óvulos muito diferente, que não vai ser compatível aí com o casal, por exemplo, eu posso ter vamos dizer, os dois loiros, nascer uma criança morena, ou ter dois morenos, nascer mais loiro, ou com o olho puxado, com traços orientais. Se destoar muito disso, a primeira coisa que vão pensar é que a mulher foi infiel, tá? E não que usou óvulo doado. Bom, mas é importante, então, um bom pareamento. Não que isso seja relevante, tá? E até o novo termo, vou até colocar, não que seja relevante. Se for dos pais contar para todo mundo que foi de material genético doado, nenhum problema. Zero. Não, é do óvulo doado. Não tem nenhum problema, tá? E, eventualmente, se houver dificuldades de encontrar doadoras compatíveis, esse acaba sendo um caminho muito mais fácil, tá? De utilizar material genético diferente. Mãe é oriental, o pai não, mas não acha doador oriental. E agora? Vamos usar material genético que não seja, tá? Para facilitar. E depois se conta isso. Então é importante, mas na média as pessoas querem que pareça, as pessoas querem ter a possibilidade de contar apenas se quiserem ou se achar o momento adequado e de não estar tendo que ficar dando explicação por que a criança não é semelhante ao casal, porque essa é uma explicação socialmente exigida. Se você sai com alguém que não parece... Sai lá o casal com uma criancinha e não bate aos olhos, gera uma motivação para se perguntar o que aconteceu, tá? E às vezes o casal não quer ficar dando explicação o tempo todo, ou qualquer coisa desse ponto. Muito bem, então é importante fazer um bom pareamento para minimizar esse problema, porque é um desejo dos casais. Aí talvez esse lado psicológico a Cris fale muito melhor que eu. E tem o lance do ponto da epigenética, que para mim é uma grande maldade que fazem com as pessoas, de tentar convencê-las a utilizar material doado pelo motivo errado. Tá? Você enganar as pessoas, enganar que a criança vai ficar fisicamente parecida contigo por conta da epigenética. Ela vai ficar fisicamente parecida contigo porque ela é seu filho, mora na sua casa, ela vai adquirir seus hábitos. Ela não vai fazer o que você fala para fazer, mas ela vai fazer o que você faz. Então, ela vai ficar fisicamente parecida contigo porque ela vai morar contigo. A epigenética não faz nada de ficar parecido, tá? A epigenética tem mais risco de hipertensão se a mãe é diabética, e aí as pessoas colocam isso para um convencimento inadequado, irresponsável. Eu fico muito chateado quando as pacientes cedem, porque todo mundo quer isso. Então, a pessoa fala o que o outro quer escutar, mas é uma maldade sem tamanho, tá? Ou, não sei se acreditam, ou se facilitam acreditar para dar certo, mas epigenética existe. Mas não é isso. Então, se epigenética existisse, não precisava ter um bom pareamento, não precisava ter pareamento nenhum. Vamos pegar óvulo de qualquer pessoa, não precisava nem ter escolha, você não precisava nem escolher, você pega o óvulo que veio ali. Não precisava saber nada das características, altura, cor da pele, cabelo, você colocava e ia nascer igual a mulher que gestou. Então, grande bobagem. Mesmo o útero de substituição. Aí, útero de substituição na Índia, volta indiano? Não volta indiano, não volta com características físicas do indiano. Quando tinha, voltava tudo normal, tá? Então, uma grande mentira que se conta para as pessoas. Não é uma mentira total, mas é a fake science, é a pseudociência, né? Você usa algo científico para falar outra coisa. E aí parece que é real, mas é só uma enganação. Bom, seleção dos doadores. A resolução foi mais branda com o médico, porque, olha, era difícil, era uma coisa muito complicada deixar para o médico ser o responsável o tempo todo e as pacientes querendo outras coisas. Tá? Mas era de responsabilidade do médico sempre. Então, agora, a escolha de doadora de óvulos, nos casos de doação compartilhada, é responsabilidade do médico assistente. Então, só no caso de doação compartilhada, é a situação que a doadora e a receptora vão compartilhar os óvulos e os custos do tratamento, tá? Então, essa é a doação compartilhada. Mas, assim, dentro do possível, deverá selecionar a doadora que tenha maior semelhança com a receptora. Mas tem que estar no eixo da receptora. Se a receptora quiser diferente, não pode. Tá? Ele só pode... E olha só, ele é obrigado, a gente precisa do médico,
Mas ele tem que contar. Então, de quem que é a responsabilidade? Do médico ou do paciente? Eles não definiram aqui na doação compartilhada. Não definiram. Ficou que é do médico, mas se a receptora concordar. E se a receptora não concordar com a opinião do médico? Não faz doação compartilhada. Possivelmente é essa a saída. Já nos bancos, é exclusivo dos usuários. O médico não pode opinar. O médico pode se recusar a tratar, mas o médico não pode opinar aí na escolha da doadora. Tá? É de responsabilidade do usuário. Ele aceitou, pronto, acabou. Ficou mais suave. Ah, mas eu sou japonesa, mas eu quero uma loira de 1,90 m, olho azul. Japonesa de 1,50 m e quer uma loira de 1,90 m, olho azul. Pronto. Pode. O médico não pode opinar, não tem que opinar. Então, isso. Um ponto novo que eu acho bom. Então, o que a gente tem aqui pelo CFM 2294 de 2021, que deixou a gente bastante ouriçado? Não por esse ponto, mas pelo ponto dos óvulos e do descarte dos embriões, é que a gente tem dois tipos de doação. Temos a doação anônima e a doação entre parentes, que funciona muito diferente. A doação anônima, uma doação, a gente tem dois tipos. Eu tenho a doação voluntária, dentro da anônima. Eu tenho a doação voluntária, eu vou lá, faço a estimulação, capto os ovos e os ovos vão tudo para o banco. E eu tenho a doação compartilhada, em que eu vou pegar os ovos, um pouco vai para mim, um pouco vai para a receptora, tá? Ou para as receptoras, pode ser mais que uma. E aí elas dividem os óvulos e o material genético. Tá? Então a gente pode ter essas duas. E eu tenho a doação entre parentes, que é totalmente diferente, que é a doação não anônima, tá? Em que o parente vai doar todos os óvulos obtidos para o outro. Pode esse parente fazer doação para o parente e compartilhada? Pode. A compartilhada seria anônima, vamos dizer, é limitada a X óvulos. Ah, então, os X óvulos eu dou para minha irmã. Mas se passar, eu estou achando que eu vou captar 30. Se passar, você pode doar, e aí você pode fazer uma doação compartilhada também, aí a pessoa entra nos custos também, assim vai. Tá? E na doação entre parentes, não permite consanguinidade. O que isso quer dizer? Que se eu fosse casado com a Karina, e a gente quisesse o óvulo doado, não podia buscar na minha família, tinha que ser na família da Karina, porque senão ia fertilizar o óvulo da minha família com o meu sêmen. Então, se a Karina, eu preciso de óvulo doado, busco na família da Karina. Se eu precisar de sêmen doado, busca na minha família, não na família da Karina. Então tem essa... E quando é duas mulheres querendo ter um filho, aí fica um ponto complicado, porque se eu buscar um doador na família da Karina, eu não posso fertilizar o óvulo da Karina, tem que fertilizar o óvulo só da parceira. Então, agora a Karina e a Cris estão querendo ter um filho. Aí, se eu acho um doador de sêmen na família da Cris, eu não posso usar o óvulo da Cris, só da Karina. Agora, se usar o óvulo doado, aí pode das duas. Aí pode, aí não vai usar de nenhuma das duas, né? Aí pode. Então, permite doação entre parentes, mas não permite consanguinidade, tá? Então, aí entra esses pontos todos. Também dois homens querendo ter um filho, minha irmã aceita doar, não pode ser com o meu espermatozoide, tem que ser o espermatozoide do meu parceiro. Então, são essas situações que a gente tem que se ater na doação entre parentes. E eu posso transformar a doação entre parentes em uma doação entre parentes compartilhada ainda, para ficar mais bagunçado. Para não desperdiçar o óvulo, né? Porque o óvulo é valioso. Muito bom. Tenho duas formas de usar óvulo também. Posso usar o óvulo fresco e o óvulo congelado. A gente não faz óvulo congelado aqui na CMA, a gente faz só óvulo fresco, por alguns motivos, tá? Mas óvulos congelados é muito feito, Banco Internacional, tudo óvulo congelado. Após a punção, os óvulos são congelados e eles só são liberados para uso depois de 6 meses. A gente faz isso com sêmen, então a gente tem banco de sêmen aqui, banco de sêmen é assim, banco de sêmen não tem jeito de fazer banco de sêmen fresco. Então a gente tem que usar o banco de sêmen congelado. Então a gente congela e é só liberar depois de 6 meses. Tá? Então, a gente tem o nosso banco de sêmen funciona como congelado. Nosso de óvulos, não. Do ponto de vista de óvulos, e também do sêmen, é mais cômodo para quem vai usar.
Você tem um catálogo com as possibilidades e a pessoa escolhe dentro daquele catálogo, sem necessidade de espera para pareamento, esperar a doadora iniciar o tratamento, saber se vai captar óvulo ou não. No final não tem óvulo, tem frustração só, não dá errado. Tudo isso. E geralmente, quando você usa óvulo congelado, você faz o preparo da paciente para ela receber os embriões assim que eles estiverem prontos e não congelar o embrião. E aí, num programa, vamos mudar aqui, para óvulos frescos, funciona um pouco diferente. Então, e para óvulo doado, tem um outro ponto. Me desculpe, congelado, tem outro ponto. Eu trabalho numa clínica aqui em Salvador. Eu quero o óvulo congelado lá da clínica, lá da Semear. Opa, eu mando o óvulo congelado para a clínica da Karina. Fácil. Tá? Então, isso também vem da Espanha, vem da Ucrânia, vem da Argentina. Então, a gente vem óvulos congelados de vários locais. Isso permite aí essa assim como o sêmen. Vem sêmen dos Estados Unidos, vem sêmen da Europa, vem sêmen de tudo quanto é canto. Programa de óvulos frescos, que é o que a gente faz, tá? Os óvulos são doados imediatamente após a punção, doação imediata. Não são doados 6 meses após ser congelado, doação é imediata. Então, é necessário pareamento prévio. Eu já saiba para quem que aqueles óvulos vão. E eu tenho que ou coletar a sêmen no mesmo dia, ou ter a amostra congelada. Quando não tem, o que acontece? Perdeu a chance de receber o óvulo doado. Não vai receber. Os óvulos não são congelados para aquela pessoa aqui no nosso serviço. Então, se ela não conseguiu ter o sêmen naquele dia, ela perdeu o pareamento, vai ter que buscar outra doadora. Então, a gente faz isso aqui, porque eu só trabalho com óvulo fresco. Por que que a gente só trabalha com óvulo fresco? Porque o resultado é melhor. O resultado é bem melhor, reduz muito o custo e a chance de sucesso, eu acredito, por óvulo, em geral, 40% maior a utilizar óvulos frescos do que óvulos congelados. Outra coisa que a gente tem mais de vantagem com óvulo fresco, ou não sei se é vantagem ou desvantagem, eu posso tentar parear para receber esse embrião assim que ele é feito, mas não tem qualquer problema eu congelar o embrião. A gente faz 90% ou mais do nosso programa de óvulo doado acaba se congelando o embrião. Mas pode se programar. Qual que é o problema de se programar? Tanto para óvulo congelado quanto para óvulo fresco. Vem aqui, não tem embrião. Aí é frustração. Fica, espera, quinto dia não tem blasto bom, no sexto também não, no sétimo também não. Gastou viagem, expectativa, deu tudo assim, já deu errado que não produziu embrião e ainda tem toda essa segunda frustração. Quando congela embrião é mais tranquilo. Não deu, só perdeu ou não deu. Não perdeu todo o resto, o planejamento, o preparo hormonal, tá? Então, eu prefiro, para meus pacientes, congelar embrião pela parte psicológica aí. Posso não saber muito bem, mas a gente tenta evitar problemas o tempo todo, Cris, aqui. Porque a gente sabe tanto que o tratamento é desgastante e o tanto que o desgaste pode fazer com que ela não consiga o filho porque ela desiste. De tão chato que é o tratamento. E posso transportar embriões. Tem programa nacional de transporte de embriões. Aqui no Brasil, a gente não sei se é pioneiro, mas a gente tem o nosso programa aí, transestadual, de formação de embriões. A pessoa manda o sêmen congelado, a gente manda o embrião congelado. Então, vem o sêmen congelado, forma o embrião aqui, e aí a gente devolve. A gente não manda óvulos congelados para ninguém. Mas a gente tem parceria com outros centros de reprodução, em que a gente recebe o sêmen congelado, ou às vezes até o marido vem aqui coletar o sêmen, mas o embrião é enviado para a clínica de origem, para essa transferência ser realizada no local de preferência. Já falei bastante, quase 1 hora. Só para colocar, esse aqui é o nosso setor de doação, Karina. Faltando 2 pessoas. Nós temos 8 pessoas trabalhando somente no setor de doação de óvulos. E aqui a lembrança da Semear está fazendo 5 anos. Muito obrigado aí pela presença. Espero ter atingido mais ou menos aí o que você estava esperando. Eu sabia que você atingiria, Well. Olha só, como é que uma pessoa monta um serviço com essa proposta que você tem, em 5 anos de mercado,
com uma sala exclusiva e 8 profissionais dedicados a um programa de doação de ossos. Não podia convidar outra pessoa aqui no Brasil para falar, né, desse tema. Então, muito obrigada de coração pelas contribuições. Eu vou abrir o espaço de fala para a Cris. Eu anotei um monte de coisa aqui durante sua fala, mas vocês me conhecem, eu falo muito. E como eu sei que Cris também gosta de falar, eu vou deixar a Cris começar, depois eu trago alguns questionamentos e também abro para as pessoas, né, que com certeza vão aproveitar aqui da expertise de vocês, tá bom? Cris, por favor. Então, né, depois de uma fala tão interessante, a gente tem que dizer, tá com tempo? Bora, vai até que horas isso? Mas, enfim, eu vou aproveitar algumas coisas, né, que o El falou e realmente tentar puxar só um pouquinho para o lado da psicologia, colocar como comentário ou como possibilidade mesmo de reflexão, né? Então, assim, eu queria marcar inicialmente isso que você disse sobre, e é importante, eu faço muito isso no meu trabalho na Senafert, que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, de que genética e filiação são coisas diferentes, né? A filiação, a maternidade, a paternidade, não está de forma alguma garantido na genética, não está de forma alguma, né, não acontece por causa da genética, é uma experiência que vai muito, muito, muito além. Então, né, nessa questão aí da doação, o problema está que abre um luto na feminilidade, né? A mulher vivencia um luto, e é por isso que eu particularmente penso, a gente já na Senafert já conversou isso muitas vezes, eu acho importante que haja um tempo de elaboração, de aceitação. Claro que esse tempo é super variável, a gente não pode, se o médico faz essa indicação e a pessoa aceita, o médico não vai dizer, não pode aceitar, né? Tem que descer daqui a um tempo. Mas não me surpreende que a mulher não aceite e leve um tempo até aceitar, né? Que isso vá e volte. Quando ela não aceita, não é nem ainda, ela nem chegou ainda realmente na questão da genética do gameta e o que é que isso implica, ou mesmo da filiação. Eu acho que é o golpe na feminilidade, o golpe né, assim, a sensação de incompetência, de incapacidade, de velhice, vamos colocar isso entre aspas, mas assim, é como se a mulher de repente sentisse, elas dizem muito isso, como se o corpo tivesse traído. Né? Assim, é uma traição, tanto no sentido do estilo de vida que a gente leva, né? Que uma mulher, uma menina, uma adolescente aprende que tem que evitar a gravidez, como se fosse facílimo engravidar, e tem que evitar porque tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, todo um cronograma imenso, e quando chega a hora boa, já não consegue mais, né? Vocês médicos se deparam todo dia com isso. Então, quando a pessoa, apesar disso, organizou a vida e está na hora de fazer um tratamento para engravidar e não tem mais óvulo, ou a qualidade, ou a quantidade, tudo isso que você colocou tão bem, Well, e que é importante mesmo colocar, assim, verdade, colocar como dado de realidade, porque também acho que florear demais, às vezes incide no que você falando, desistência, né? Fica tão complicado, fica tão difícil que o casal acaba parando no meio do caminho. Então aquilo tem que ser colocado, mas é um golpe. Né? Então, assim, eu acho que o tempo de poder elaborar, de poder não aceitar, de poder dizer, não, peraí, isso aqui não. Né? Porque parece uma reportagem do Fantástico. Né? No Fantástico é interessantíssimo que isso exista, poxa, tecnológico, a ciência avançando. Mas em mim? Como assim eu? Né? Então, tem um choque aí que a gente precisa acolher, conversar, dar um contorno, mas deixar que eles possam pensar sobre isso, elaborar. Eu digo muito sobre a oferta. Não está na hora de decidir, está na hora de abrir para reflexão, pensar, ver como é que isso vai e volta, porque eu acho que, num primeiro momento, a decisão pode ser que não, e aí, às vezes, o casal para de falar no assunto, eu noto muito isso. O casal para de falar no assunto, e aí, dali a um tempo, ela vê uma grávida. Dali a um tempo, eles veem um bebê, né? E a experiência da gravidez, da maternidade, da paternidade vai retornando. Já não é mais o gameta, mas a experiência como um todo, né? E eu acho que oferecer ao casal essa possibilidade, assim, a aceitação de que, sendo um sim ou não, né, do tratamento, nem todo mundo precisa fazer, coloca também a responsabilidade, o respeito à escolha deles. Até porque é uma escolha. Né? Então, quando eles vêm, às vezes eles vêm para mim, assim, a médica mandou conversar com você, porque eu não sei.
eu não sei. Eu disse, eu não vou lhe ajudar a lhe convencer, eu vou lhe ajudar a pensar. O que vai acontecer, aí vocês vão fazer isso depois, esse movimento. Eu vou lhe ajudar a pensar sobre isso. Eu vou talvez perguntar mais coisas do que responder. Eu vou talvez trazer mais pontos de reflexão do que de resposta, mas não me interessa que você faça o tratamento. Me interessa que a sua decisão, quando ela chegar, seja legítima para você na sua vida. Eu digo isso a cada mulher, casal que chega lá na sala, lá na clínica, a Karina sabe, né, que a gente lá trabalha para que o casal tome uma decisão legítima, interessante, com a qual eles possam arcar, e não no sentido de convencer para captar, enfim, mais tratamento. A gente não trabalha de jeito nenhum nessa forma, né? Então, aquilo que o El disse sobre deixar claro, é uma coisa que eu, de alguma forma, retomo, né? Assim, eu sempre retomo onde é que o casal está no entendimento disso, mas quando percebo que isso foi dito pelo médico, isso geralmente né, na equipe que eu trabalho, essa questão da baixa chance e alto risco, né? Eu sempre sublinho. Você entendeu esse ponto, né? Assim, para que fique claro que a gente está lidando, assim, porque aquele bebê que a mulher pensa ou pensava, ele fica mais distante com o próprio óvulo, mas ele fica muito mais aproximado com um óvulo doado, porque o bebê não está na genética. A possibilidade não está na genética, né? De novo. Então, assim, eu marco muito isso, né? Porque elas pensam assim. E para que também não fique a ideia de que se engravidar com o óvulo usado, eu teria engravidado, né? Porque fica aquele e se, né? O e se eu tentar. Isso é uma coisa que pode acontecer, mas que é uma coisa que precisa ser elaborada para que ela possa tomar uma decisão, né? A mulher ou o casal que vai tomar essa decisão junto possa tomar essa decisão e arcar com ela, né? Sem entrar naquela história também de pensar se é um filho de outra mulher na minha barriga. Eu marco muitos também, né? Eu digo assim, se você acha que é o filho de outra mulher na sua barriga, não faça. Enquanto você não conseguir pensar que o óvulo vai ser seu, o embrião vai ser seu e o bebê vai ser seu, até porque não vai existir nenhum bebê se você não gerar, não está na hora de fazer. Vale a pena pensar mais, vale a pena elaborar, procurar um espaço. Sempre, muitas vezes, indico mesmo um espaço de terapia, né? O que eu faço nas clínicas, na Senafet Insemina, não é uma terapia, é muito mais um acolhimento e uma reflexão, mas não tem a sistematicidade da terapia. Muitas vezes indico isso, né? Porque é uma decisão importante, uma decisão difícil, é uma decisão que modifica um pouco o projeto e o processo que vem sendo vivido, mas que pode, sim, dar um aumento da família, né? Na realização desse desejo. Acho que assim, tem uma coisa muito interessante também. Tem um ponto que eu disse, eu acho, né, você falou isso de uma maneira muito interessante, e eu também retomo de vez em quando eu posso, que é isso, assim. Às vezes a gente pensa que, eu tô com meu marido, a gente vai ter filho. Em momento algum a gente questiona aquilo que você falou, assim, mas alguém na sua família teve câncer, alguém na sua família tem diabetes. Eu brinco muito, assim, eu falo de uma maneira brincalhona, mas eu digo, a gente quando se conhece e se apaixona, não conhece a genética, nem a própria, né? Nem aquilo que a gente vai passar adiante como predisposição e tudo mais. Então, não tem garantia nenhuma aí. Assim como não tem garantia também, não haveria garantia em poder parecer, né, que o bebê venha a aparecer como um com o outro, não, tendo os próprios gametas. E concordo, né, quando eu disse essa questão da epigenética não faz exatamente uma mágica, mas as pessoas desconsideram que muitas vezes o que faz uma criança aparecer com os pais tem a ver com as identificações inconscientes, com as microidentificações inconscientes, com o funcionamento ali da convivência, que faz com que de alguma forma a criança aprenda, sem ser conscientemente ou de uma maneira racional, a se mexer igual, sorrir igual, falar igual, mexer a cabeça, ter qualquer tipo de trejeito que assemelha, né? Mais, às vezes, mais até do que os traços, especificamente, esses sim, passados diretamente na genética. Então, tem esse daí também que eu sempre que posso, trago à tona na discussão. Não porque vai haver, né? Porque vai aparecer ou não, mas é alguma coisa que a gente não pensa, não é que o casal, quando vai engravidar naturalmente, não pensa, ou pensa que está garantido, mas não necessariamente está, né? Não necessariamente está. Com a questão da doação, eles pensam que está necessariamente perdido, mas não necessariamente está também. Então, continua havendo algo aí do que vem como surpresa. E a importância para mim, como psicóloga, é que a aposta nessa surpresa seja uma aposta positiva.
né? Não seja também no sentido de perda, perdi isso. Né? Isso para mim, porque assim, quando uma mulher engravida diz, eu quero que tenha meu cabelo, seu olho, minha inteligência, seu jeito assim, não significa que vai ter. Ela é uma aposta, é um desejo, é a construção já ali imaginária desse bebê que não vai ser, né? O bebê que vai nascer, o bebê real, não vai ser nunca aquele que a gente imaginou. Mas essa aposta, essa construção psíquica, essa representação materna e paterna é fantástica, é fundamental para a criação do vínculo e tal. Então, se o casal se vê alijado disso e nem pode mais esperar nada, é uma pena. Então, eu tento investir. Não é contando mentira, mas a gente não sabe. A gente não sabe. Também não está perdido. A gente não sabe o que vem. A gente, né? Existem realmente os casos, vocês podem conhecer, de crianças adotadas que adquirem traços, trejeitos, formas, né, de agir, de falar, de sorrir, de se mexer em tudo, de fazer, que fica bastante parecido com um dos pais ou super alinhado aí na família. E aí eu vou para a parte mais espinhenta, assim, do que eu queria falar, né, porque cada vez que se fala sobre isso, eu tomo essa oportunidade para falar sobre isso, que é outro ponto que eu acho que a gente precisava poder conversar mais. Na psicologia, no geral, toda teoria psicanalítica ou toda teoria psicológica diz que os segredos e os não ditos podem fazer um efeito, podem administrar segredos, pode ser trabalhoso, né? Aquele ponto que a gente não quer falar, aquilo que vira um tabu, aquilo que a gente é muito traumático e a gente não conversa a respeito, enfim, essas coisas, os chamados não ditos ou segredos, podem fazer efeito. E isso é um deles, a ordoação. É uma dessas coisas, né? Então, assim, não acho que o casal precise, né? Não pode hoje, logicamente que não pode ser um pré-requisito. O casal não pode ser obrigado a falar sobre o assunto, a contar para todo mundo. Mas, para quem é da área psi, esse entendimento ou essa decisão tão assim, prévia e tão formal que alguns casais já fazem de que não podem contar, não vão contar, né? Ninguém precisa saber. E principalmente a criança, e isso nos soa sempre, assim, sempre arranha um pouco o ouvido, porque assim, diz respeito à origem daquela pessoa. E se você aceita, e se você tá bem, se é da sua decisão e do seu desejo, por que não poder falar sobre isso? Não estou dizendo que não seja complicado, mas existem coisas complicadas na vida, por que a gente não pode encontrar uma forma de falar? Encontrar uma forma de situar a pessoa de uma maneira legítima na sua história. Por que isso aconteceu? Ao invés de, né, colocar como um segredo e administrar como um segredo, né? Porque não é uma mentira, porque não contou. Mas eu sempre acho que fica uma coisa, né, meio desconcertada. E ainda acrescento que cada vez mais mulheres de mais idade vêm fazendo, né, esse tipo de tratamento. E cada vez mais isso vai ser dito, vai ser falado, algumas pessoas vão dizer, né, as pessoas que dizem também já falam assim, quase nenhuma mulher de 45, 46 anos produz óvulos de qualidade e tal. Ou seja, esse assunto vai, de alguma forma, entrar um pouco mais e ser falado, né, cada vez mais, e as pessoas, de alguma maneira, vão entender isso. De forma que eu digo ao contrário, as pessoas que com mais idade engravidaram dos próprios óvulos vão ter que provar, vão ter que andar na bolsa com um exame ali de DNA para provar que foi. E aí, aquela mulher, aquele casal que resolveu não contar, e o adolescente, porque a criança pequena não vai fazer, mas o adolescente vai dizer, opa, quando eu nasci você estava para fazer 46, 47, e eu tô vendo aqui que a mulher dessa idade não produz óvulos, né? Você falou que foi um tratamento, e aí essa situação pode vir à tona, né? Num momento absolutamente inoportuno, né? Então, quando eu trago isso, eu não posso, logicamente, decidir por ninguém, não acho nem certo. Mas eu acho que a gente discute pouco esse assunto, no sentido de assegurar as pessoas, não tem problema falar sobre isso. Não tem nada demais falar sobre isso ou poder contar realmente. Não é que todo mundo participe da decisão, né? Por isso eu não acho. Eu acho que o casal decide, a mulher se vai fazer uma produção independente, o homem se vai fazer um tratamento também, o casal, qualquer que seja a forma e a constituição dele. Não precisa envolver todo mundo para que todo mundo opine. O casal não pergunta a todo mundo se deve ou não deve engravidar. Mas, uma vez que fez o tratamento, ou mais para frente, ou a criança nascida,
esse assunto, na minha opinião, ele é pouco discutido e pode dar numa coisa complicada, porque, como eu estou dizendo, quando a pessoa guarda essa ideia que não é para contar, parece que tem alguma coisa errada ali. E parece que vai causar uma bomba. E aí guarda. E ao guardar o segredo, a gente não fala com a mesma tranquilidade. Não conta as coisas numa boa. Então vai ficando sempre um campo que a gente não deve adentrar. E as crianças percebem isso. Eu trabalho na clínica e vejo quanto as crianças têm um radar para esses assuntos tabu na família, né? Então o efeito pode ir indo acontecendo. E eu digo isso porque ninguém pretende, né, criar um problema. Assim como certamente a equipe médica também não. Mas esse é um campo, assim, é um campo minado, é uma areia movediça, que eu acho que a gente pode abrir mais a discussão para tentar trazer à tona isso como um dado de uma coisa tranquila. Se é uma decisão de fazer, a gente pode também sustentar a possibilidade de falar sobre isso, né? Enfim, só para dar também essa sinalizadinha, a questão da doação entre parentes, que é uma coisa, né, eu acho que nova para a gente, relativamente nova, e que é, por um lado, muito bom, né, mas também bastante controverso. Acho que também é um campo de grande necessidade de discussão e de conversa, porque pode ser aí essa coisa da genética que parece que a gente conhece, porque vem para a família, traz uma certa familiaridade ou essa sensação de transmissão da herança da família, assim como do nome, mas também pode, né, na medida em que retira o anonimato, também pode trazer uma certa confusão aí, mais ainda nesse é seu, é meu, né, é meu filho, mas veio da tia, do tio, né? Quem foi. Então, assim, tem algo aí nesse campo que eu não estou dizendo isso no sentido de vamos voltar atrás e retirar essa possibilidade de jeito nenhum, não é nesse sentido. Mas vamos avançar e falar mais disso para ajudar melhor as pacientes a desfazer esses nós que embola psiquicamente, sabe? Assim, até onde vai o direito da que doou, até onde o do que doou, até onde vai o direito, até onde vai o dever, até onde fica uma dívida, até onde, sabe? Assim, no campo psíquico também a gente entra num campo, um certo campo minado aí dessas relações. Em que pese, possa ser algo bastante interessante, que eu acho que tem um campo aí de avanço interessante. Tá certo? Gente, eu teria milhões de outras coisas para falar, mas como eu sei que vocês querem perguntar, e Karen também, a gente tem horário, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Obrigada, Cris, pelas contribuições iniciais. Eu queria pedir para quem puder abrir a câmera para poder a gente interagir um pouquinho nesse momento, fazer as perguntas que vocês julgarem oportunas. Quem puder abrir a câmera, quem não puder ou quiser perguntar, por favor, fique à vontade. Eu gostei um pouco de algumas questões trazidas por Cris e por Uel, eu vou só levantá-las. Cris, um pouco do que você traz tem a ver com o desejo de pertencimento. Como você disse, essas pessoas já passaram por um certo luto na hora em que vem suas impossibilidades de gestar naturalmente. Depois vem a questão de utilizar ou não a sua genética. Claro, tem todo um processo de elaboração que pode ser feito. Mas aí vem essa história do pertencimento. Então, daqui que a pessoa consiga, né, maturar, elaborar esse momento de pertencimento, para ela escolher um símbolo e se apegar a esse símbolo no tratamento para garantir esse pertencimento, vai em tempo, como você colocou, né? Pode ser que ela entenda que o pertencimento seja, por exemplo, um deslocamento dessa herança genética para a vivência do parto e da gestação. Eu já ouvi muito esse tipo de relato. Não, doutora, o que eu quero garantir é a minha vivência da gestação e do parto. Eu vou parir essa criança, né? Eu vou gerar dentro de mim, e ela consegue elaborar e garantir esse pertencimento de alguma forma no processo. Assim como os maridos, tá? Eu tenho ouvido falas interessantíssimas de alguns parceiros, e muito forte também na questão da homoafetividade, essa garantia aí da cumplicidade no processo. Porque quando você adota uma criança, querendo ou não, ok, você vai garantir um momento vivencial, como o El trouxe, né? De você criar, pagar as contas, não foi assim? Ó, é o que você trouxe? É óbvio que a gente tem esse envolvimento quando a gente adota por amor, né? Num processo como o que a gente propõe nos programas de doação,
eu acho que esse desejo implícito de pertencimento vai além, né, Cris? A pessoa quer viver um pouco mais do que a criação. Então, eu costumo levantar a lebre nas consultas em 3 compartimentos, para ajudá-los a refletir. Eu falo, olha, você tem a genética, você tem a vivência da gestação e do parto, e o momento da criação. Eu chego a brincar, às vezes, quanto você atribui na sua vida de maior importância? Aí eu vou discutindo um pouco e pescando esses símbolos com o casal. E é lógico que num momento terapêutico mais específico com a psia, isso é mais aprofundado. Mas é importante para o clínico também ter um pouco dessa leitura, né? Desse entendimento de como é a dinâmica daquele casal. O que importa exatamente para aquele casal? Uma vez eu ouvi de um senhor que procurou atendimento, a esposa já tinha 45 anos. É muito duro para a mulher, né, esse enfrentamento de algumas impossibilidades. E o parceiro botou a mão na mesa, batendo assim, ó, e disse assim, eu quero saber se a senhora vai me dar um filho saudável. Eu falei, eu não tenho esse poder, meu senhor, nem que eu aplique qualquer técnica reprodutiva mais avançada, como eu bem trouxe aqui, eu posso coletar óvulos de qualidade, de repente até por doação, eu posso aplicar a análise genética numa mulher com as indicações e desejos específicos nesse sentido, mas garantia não existe isso. Existe uma aleatoriedade biológica, existe um processo gênico que vai muito além do cromossômico, e nós não vamos alcançar na fertilização in vitro. Então, é desmitificar mesmo, né, esse poder que foi atribuído à reprodução assistida, de uma certa onipotência mesmo, e que alguns casais até se apegam enquanto fantasia para superar as dificuldades. Isso não é real, é muito importante a gente estar aqui discutindo sobre isso, e o El foi muito claro, olha, vamos falar aqui de matemática, vamos falar de estatística, de probabilidades, isso tem que ser dito, é duro, é hard, mas precisa ser dito, porque uma tomada de decisão, as escolhas que você toma, elas têm que ser baseadas no conhecimento de causa, no esclarecimento. A pessoa é leiga a princípio, ela não tem o domínio desse conhecimento técnico, então ela precisa ouvir de um profissional sincero, honesto, que não está ali para fazer nenhum tipo de, vamos dizer, investimento financeiro. A ideia não é essa, nós estamos assistindo pessoas. Então, quando ela diz assim, olha, não gaste seu dinheiro aos 44 anos, com a baixa reserva ovariana, que você não vai engravidar, use óvulo doado, eu estou com ele. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza. Por outro lado, existe o contraponto, que eu queria até colocar a Isa aqui na discussão, que a gente já conversou um pouco sobre isso. Nem todo mundo alcança, a reprodução humana assistida de alta complexidade. E o nosso dilema hoje, num serviço de baixa complexidade e público, é discutir riscos com as pacientes que procuram a gente com perfil já de alta complexidade, mas que não vão fazer alta complexidade. E dizer a ela, olha, sua taxa de aborto é sim em torno de 40%, 60%, ok? Sua chance de ter um bebezinho mal formado é sim de X%, e assim vai, para ela entender onde ela está pisando. Porque na cabecinha dela, ela está ouvindo um especialista que faz reprodução humana assistida e que tem a solução dos problemas dela. Não é real isso, tá? Nós somos parceiros da natureza, tentando superar impossibilidades ou obstáculos, algumas vezes até meros observadores, não é verdade, Well? Acompanhar ali o embriãozinho evoluindo do D1 até o D5 e só observar. Eu posso até otimizar o laboratório, dar todas as condições ideais, mas vai haver uma seleção natural, vai haver um processo, né, de seleção natural. Então, eu queria chamar um pouquinho Isa para contribuir com a gente nos comentários e depois trazer, né, um pouco dessa retórica para vocês dois de volta, tá bom? Vamos lá, Isa, você está com a gente ainda? Oi, gente. Eu estou sim, cara, e depois você não pode esquecer que tem umas perguntas aí que eu vi César
E Você está acompanhando? Eu não estou acompanhando o chat. Posso até fazer perguntas aqui já, ó. Cezinha, você quer abrir a palavra para perguntar logo após Isa? Vamos lá, Izinha, faz a pergunta que eu respondo. Pode ser sim. Então vamos lá, olha. O César perguntou se em produção independente não pode haver consanguinidade. Não, não pode. Tá? Em produção independente não pode, tem que pedir autorização judicial. Se o juiz permitir, ok. Mas se não permitir, pelo CFM você não está autorizado. Então o que acontece num processo desse? Você vai e pede para o CFM. Eu, Karina, quero produzir um filho com o sêmen do meu irmão. Vai mandar para o CFM, o CRM vai negar. Aí o CRM nega porque está escrito que não pode. Aí você vai ter que entrar com o juiz para ver se ele te libera. Se ele te liberou, a clínica pode usar. Tá? Então funciona dessa forma. No caso da escola dos caracteres, da escolha deve ser. Escolha, O médico não pode ou não deve opinar. O médico pode opinar, mas a responsabilidade da mulher. Tá? Na escolha das características. Pode opinar. O médico pode falar, isso não é um problema. Ele está ali como consultor. Então, eu acho que até uma obrigação. Mas a escolha a responsabilidade pela escolha não é dele. E era. Então, se solicitado... Só um parêntesezinho acrescentado. Isso mesmo, Ednei. A gente antigamente respondia por essa escolha, tá? Com o partícipe. Tinha sempre uma pessoa designada na clínica como essa interface do programa de doação, para evitar um pouco que isso se ampliasse, digamos assim, na informação, né? Mas, e era anônimo. Lembremos que agora a gente teve uma certa mudança aí no perfil, mas era anônimo. Então, para garantir esse anonimato, privilegiar o sigilo, a privacidade, a gente designava uma pessoa para o programa. Você viu que o El tem 8, hein? Ele é danado. Então, assim, a gente hoje vê que essa atribuição está mais com a pessoa que está fazendo o tratamento, porque os bancos internacionais também entraram no circuito. E os bancos internacionais são simples assim, você entra num site e faz sua escolha. Agora, eu queria acrescentar, Uel, que eu ainda acho o ingrediente do clínico consultor fundamental. Recentemente, eu passei por um aperto de uma paciente que escolheu um sêmen de doador no Banco Internacional e ele trazia um aspecto genético complicador para uma produção independente. Eu fiz, olha, como sua médica, eu te recomendo escolher outro sêmen, porque você vai usar um sêmen de um doador que tem um comprometimento genético conhecido, se você pode escolher, por que você vai fazer isso? Fica aí, né? Eu não escolho na balada, mas eu estou escolhendo com um perfil traçado já. Então, é algo que, de alguma forma, nos traz, mesmo que isentos por um regulamento, uma normativa, uma corresponsabilidade técnica com o futuro dessa criança. Eu estou ali promovendo saúde para a família. Então, para aquela família, na sua pluralidade, que está sendo constituída, eu quero que essa criança venha saudável, eu quero que essa criança tenha uma plenitude, né? Então, se eu pudesse evitar que o meu filho tivesse um problema genético, um traço genético, eu não evitaria? Então, eu faço a mesma coisa pelo meu paciente. Então, esse diálogo ainda é fundamental, ao meu ver. E aí, vou colocar outra pergunta que é até bacana, porque é um contraponto para o seu argumento, Karina. Então, vai. E esbarrar na eugenia. Então, porque eu posso dizer que eu falo assim, reprodução humana, vamos transformar em reprodução bovina. Eu gosto da ideia, não é o geral, mas eu vou pegar, ninguém mais vai usar óvulo próprio e sêmen próprio. Nós vamos ter uns 500 doadoras mulheres, sem nenhuma doença genética conhecida, uns 500 doadores homens com as características genéticas mais desejáveis, sem nenhuma, vou combinar entre eles, e aí vamos produzir 1 milhão de embriões, e você escolhe no mercado um embrião para colocar no útero, que vai ter o menor risco de doença, malformação, e vai ter as características físicas desejadas. Meio gataca, vai ter menos risco de doença cardíaca. Então, a gente tem essa possibilidade. Se a gente, como população, quer isso ou não, é uma outra história. A gente nunca vai sair dos 2% de malformação, que é por acaso, tá? Malformação, 2% de malformação grave, coração fora do lugar, coluna tá torta,
esbarrou. De 2 a 5% é a nossa margem, não tem como sair dela. Não tem como, exatamente. O César colocou de Admirável Mundo Novo, mas a gente está aí. Então, isso é possível. Um dos meus livros de cabeceira, Cezinha. Isso é possível, é desejável por muitas pessoas e temido por muitas outras. Ednei, o que limita a função de quem faz reprodução humana assistida, e Cris me conhece já há muitos anos, e o El já conhece minhas posições dos grupos nossos de discussão, sempre vai ser a bioética. Não tem como sair disso, tá? Mais do que normativa, vem a nossa consciência enquanto profissionais do que é benéfico, né? Do que não é maléfico. A gente vai ter que sempre dar uma temperada em relação à autonomia. O El é um grande defensor da autonomia, tá? Eu sei disso. A gente conversa muito sobre isso. E, assim, o tripé, ele tem que ser equilibrado, tá? Um paciente não pode vir com uma composição que a gente saiba que, naquele momento, pode ser relevante para ele, e lá adiante, isso é completamente desconstruído, porque as relações são muito dinâmicas. Eu vou exemplificar, tá? Eu vivi uma situação exata do que o El trouxe em relação a mudanças familiares, né? Um casal que fez tratamento, foi com o óvulo de uma das participantes do processo e um sêmen de doador. Foi algo combinado, acordado, vivido, assinado, juridicamente compartilhado, eticamente combinado, passou por Cris, passou por mim, por todo mundo, e 2 anos depois do nascimento das crianças, houve uma ruptura conjugal e uma briga judicial pela guarda das crianças. E aí eu recebo no meu consultório para emitir um parecer técnico sobre de quem era o pertencimento dos óvulos. Que tal para você? Então a gente está vivendo esse momento, tá? E eu respondi, conforme tratamento assistido do casal tal e tal e tal, este material genético obtido de tal forma, de tal cicrano, de tal beltrano, exatamente seu informe, El, de desvitrificação, eu fiz quase seu informe no meu parecer, tá? E concluí que os embriões pertenciam ao casal. Ou seja, aquelas crianças são de responsabilidade legal, civil, afetiva, não é isso, Cris? Emocional do casal. Com certeza. Ok? Como se fosse um casal que vive um momento de separação após procriar juntos filhos espontaneamente. Então, essa noção, essa responsabilidade tem que estar sendo sempre trazida. E o El colocou brilhantemente, Cris também pontuou, tá? E como se não bastasse, Karen, ter que atravessar uma separação dos pais, o que já é difícil para as crianças, essas brigas de guarda parece que retiram da criança um dos pais. Exatamente. Mãe, né? Exatamente. A organização da família, mas assim, é péssimo para as crianças. Pronto. E ainda por cima querer se valer da genética nesse caso, né? Complicado isso, né? Acordado ou pensado. Assim. Então, esses valores, esses pesos atribuídos à genética, à gestação, parto e criação, eles vão sempre permear e serão muito dinâmicos ao longo da vida das pessoas. Essa que é a verdade. Então, a gente vai ter que ser muito zeloso sempre com esse diálogo. Sim. Izinha, por favor, pode abrir tua câmera e pontuar. Eu sei que você tem uma visão importante sobre essas moças aí da doação, recepção. Eu queria te ouvir. Ela desliga para tomar um vinho, aí depois ela liga para... Eu sou pior. Sala da gineco, a coitada, eu tô reconhecendo, deixa ela. Ainda, El, eu bato ponto, El. Que saudade, viu, meu amigo? Você é lembrado por mim todos os dias, eu acho, da minha vida, como uma das pessoas mais inteligentes, ou, se não, a mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Então, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelos elogios. Queria, mas tá bom. O bom é isso, né? Que você é humilde, graças a Deus. Ainda tem isso, né? Ainda tem essa virtude. Bom, eu queria só pontuar algumas coisinhas aqui que quando o El começou a falar, e aí ele começou a falar de taxas, de números, óbvio, a gente vai sempre fazendo um paralelo em relação à nossa consulta, ao nosso atendimento.
E aí, um discurso que eu costumo utilizar bastante para as pacientes é: a minha posição hoje, então, do outro lado de uma parede de acrílico, né, transparente, porque, enfim, lá no IVE a gente tem, né, essa divisória, infelizmente, eu tenho que me colocar do lado da razão, né? Porque eu sei que a paciente, o casal, entra muito com o lado emocional, né, Cris? Então, eu me sinto muito obrigada a falar de números, a falar do racional, para que isso ajude eles a decidirem. Então, um pouco aí do muito que o El falou, eu acabo utilizando na consulta, porque, infelizmente, essa é a realidade, né? Qual é o objetivo? Né? E eu costumo sempre falar que o objetivo meu é o mesmo objetivo do casal. O meu objetivo, né, como o El falou aí, é bom que faz mais ciclos, mas, na verdade, se a gente olhar racionalmente, é muito melhor a gente ter um casal que faz um ciclo e sai super satisfeito e sai me indicando para toda a cidade, do que aquele casal desgastado que faz 1000 ciclos, né? Então, assim, independente do lado financeiro e da quantidade de ciclos, não vou fazer essa conta, óbvio, mas, assim, se a gente for pensar na satisfação do casal, né, acaba que o meu objetivo é o bebê em casa, assim como o do casal. Então, cabe a mim também, na tentativa do convencimento pelo tratamento com óvulo doado, falar de números, de taxas, né? Então, isso é básico, assim, né, na nossa consulta. Em relação a outra questão que eu queria apontar, em relação à epigenética, às características, que aí Cris pontuou bastante. Eu tenho um caso muito emblemático, assim, que eu gosto muito, né, desse exemplo, mas por N outros motivos, que era uma pessoa muito iluminada mesmo, fez tratamento com óvulo doado aos 34 anos, mas ela usava muito o termo, assim, o óvulo foi doado e o sêmen do marido. Ela falava que a família toda sabia, enfim, ela é jornalista, por isso que eu falo até mais abertamente sobre esse caso, porque ela resolveu divulgar para todo mundo que ela fez tratamento com óvulo doado. E aí ela fala que o filho dela tem os olhos do marido, mas o olhar dela, né? Então, toda vez que eu falo essa frase, eu me arrepio. É impressionante. Assim, acabei de falar e acabei de me arrepiar. Porque ela fala, e as pessoas, né, com quem ela convive também comentam: nossa, o olhar do Bento é o seu olhar, né? Então, ele tem os olhos do fulano, mas o olhar é seu. Então, isso é muito interessante. E ela se vê, né? Ela se vê na criança, assim como a família dela também vê. É impressionante, assim, como ela relata, né? Que todos, apesar de todos saberem que o filho, né, proveniente de um óvulo doado, enfim, né, tem características dela. E em relação ao sigilo, Cris, que você abordou aí, eu acho, poxa, extremamente delicado falar disso, né? De quando quebrar o sigilo, se vai contar ou não. Eu acho que talvez, né, vale a pena um termo aí, né, de sigilo temporário, né? O que eu costumo falar com as minhas pacientes é: isso não deve ser uma preocupação agora, neste momento, se vai contar ou não para a criança ou para a família. Eu acho que em respeito a esta dúvida, né, se vai ser aberto ou não, se vai ser quebrado ou não esse sigilo, vamos manter o silêncio por enquanto. Mas que, em um momento oportuno, o casal pode pensar sim em quebrar o sigilo. Mas eu achei muito, muito, muito interessante essa sua abordagem de já ir amadurecendo, né, a possibilidade de quebra de sigilo. Confesso que isso eu não abordo muito. Eu só falo que pode ser postergada essa preocupação nessa decisão, na verdade, se vai quebrar ou não o sigilo. Mas, do jeito que você falou, eu acho que é algo a se pensar também, né, de abordar. Porque talvez valha mais como uma prova de aceitação, né? Para ela colocar na cabeça, poxa, qual o problema, né? E também, assim, se isso for descoberto mais adiante, quão problemático isso não poderá ser, né? Quão mais problemático poderá ser. Quando eu falo, né, assim, foi até um médico lá da clínica que disse isso, assim: Cris, não se preocupe com isso não, porque daqui a pouco vai ficar óbvio, assim, retroativamente, né, vai ficar difícil de negar.
as pessoas que têm, né, a idade um pouco mais avançada. Mas quando eu falo, quando eu questiono, é mais nesse sentido mesmo, assim, de por que não que a gente, enquanto corpo que trabalha com isso, né, que equipes de saúde possam ir desmistificando isso. No sentido de poder... Claro que a decisão vai ser do casal, e é claro que a gente vai respeitar a decisão do casal, que não consigo contar, não quero falar agora, mas e poder colocar isso como algo que não é complicado, né? Porque eu acho que quando a gente, de alguma forma, corrobora, sei lá, o casal fala, não, mas não vai contar para ninguém, ninguém nunca vai precisar saber, já tem uma coisa assim, como se houvesse algo aí por trás. E isso dentro da psicologia, para qualquer assunto, não é esse assunto específico. No campo da psicologia, quando tem algo que fica assim interditado de ser falado, seja porque é traumático, porque foi um segredo, porque foi escondido, porque revela algo dos outros, isso pode dar uma complicação maior do que trabalhar isso, avançar nisso. As crianças são super resilientes para assuntos difíceis, espinhentos e até traumáticos. Só que a gente que não sabe falar, a gente que não sabe lidar com aquilo, sabe? Assim, porque os casais às vezes me perguntam assim, mas como é que a criança vai lidar com isso? A criança lida com o grau de normalidade que os adultos trouxerem para a mesa. A questão, os adultos é que não lidam, assim como a morte ou outros casos, outras situações que não sejam de violências extremas, a criança lida tão bem quanto o adulto conseguir lidar e dar o contorno. Né? Assim, poder falar sobre isso, poder falar várias vezes, refalar, porque a criança vai e volta naquele assunto, até organizá-lo na cabeça, mas não é complicado, como gostam de pensar. Então, eu sempre acho que, assim, que a equipe de saúde, as equipes de saúde, no Brasil, no mundo, deveriam poder falar mais sobre isso para tornar a coisa mais tranquila e mais palatável. E o casal, logicamente, vai decidir se ou quando fazer, ou contar, né? Não é porque eu digo que tem que ser, mas eu acho que pode ser. E não precisa ser complicado. Pode ser mais complicado se não se sabe e o casal briga. Aí, na hora da briga, não é nem seu pai. Ele não é seu pai, ela não é sua mãe. Oi? Como assim? Para ainda. Né? Então, assim, sair em outro... Existem momentos mais inoportunos para isso aparecer, e aí sim causa um estrago, do ponto de vista psíquico, muito maior do que se aquilo é contado. Como na adoção, às vezes a gente for pensar, antigamente não se falava na adoção, né? Não se contava. Eu fico pensando que a gente fica num cenário parecido ao que era da adoção. Não se contava e hoje em dia não se concebe, né? Ninguém concebe não contar uma criança. E não passou a ser super simples. O que é simples é o nosso olhar sobre isso. É óbvio que tem que contar. Um avanço cultural, né, Cris, de alguma forma. Exatamente. A gente deu... o passo foi esse, porque adotar, se era complicado, continua sendo, não passou numa genética compartilhada ali, todas essas questões. Mas eu acho que no campo da reprodução, esse assunto ainda fica, né, assim... E o que eu acho interessante é que, às vezes, o casal se apega a isso como uma garantia. E aí onde eu questiono. Porque não vai precisar falar para ninguém. E porque vai haver... Que haja a compatibilidade de características, eu acho massa. Não acho que tem que ser... Não tem que ser uma loira de 1,90 com uma asiática, como o El trouxe. Mas, até pode, se o casal abrir. Mas não tem que ser. Mas o não poder falar é que é o ponto, sabe? Agora, se vai falar ou não vai falar, cada família vai ter uma forma. Eu só acho que a gente precisa avançar aí nisso, porque a premissa de não falar, ou, né, essa de não falar nunca, faz com que a coisa continue encoberta, como se tivesse algo ali. Eu acho que vai tender a haver uma melhora e uma ampliação cada vez maior dessas discussões, inclusive com as comissões de especialidade que estão se abrindo, Cris. A psicologia está sendo fortalecida no cenário da reprodução, né, Well? A gente tem cada vez mais ampliadas discussões multidisciplinares, o investimento da SBRA, da SBRH em fazer isso, e eu acho que isso vai ser muito salutar, tanto para o clínico não carregar sozinho, né, esse processo, que isso é uma falha muito grande. Acho que a gente tem que trabalhar com as expertises e os olhares diferenciados juntos pelos casais. Pelo demandado da hora, eu passaria a noite com vocês, ainda mais a companhia dos dois, né? A gente podia transferir para o Pinguim, né, Roel, nos bons tempos. Mas eu vou convidá-los às últimas palavras. Queria agradecer a Isa, que contribuiu aqui, como sempre. O próximo mês, Isa vai estar
com a gente aqui fazendo alguns ajustes de cronograma. A gente está estudando aí alguns convites para a gente manter a sessão até o final do ano. Esse mês a gente tem garantidos, né, até o dia 30/9, com toda quinta-feira uma sessão. E pedir a Cris e a Uel que, por favor, façam suas considerações finais, as mensagens para quem vai assistir a posteriori e para quem ficou conosco aqui nesse finalzinho de tarde, início de noite já. Muito obrigada, meus queridos. Bom, Uel, quem faz primeiro? Eu ou você? Eu? Gente, eu gostaria de agradecer, foi um prazer participar, ouvir, né, conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E, Kari, como consideração final, eu tenderia a deixar só essa perspectiva assim da ampliação do diálogo mesmo, dessa perspectiva para o pessoal que está estudando mais, se iniciando aí, né, nessa coisa da reprodução, poder contar realmente com os colegas das áreas afins, poder abrir também essa possibilidade da indicação de um espaço de terapia. Acho, como você disse, o médico não tem que levar tudo, o médico não tem que dar conta de tudo isso, tem que dar conta da parte técnica muito bem, do acolhimento, né? Porque é um tipo de tratamento que envolve muito, muito cuidado com o sofrimento e uma expertise imensa. Isso já está de bom tamanho, né? Mas poder contar realmente com os colegas das áreas afins, e os citam aí também para isso, poder indicar um espaço, poder abrir essa perspectiva, porque realmente vocês não poderiam fazer as duas coisas, nem realmente que quisessem, né? Então, acho que é mais isso da gente cada vez mais consolidar essa parceria no trabalho nas equipes e caminhar aí com o próprio avanço que a coisa vai tendo, né? Mas quero agradecer, quero dizer que foi um prazer participar e fico meu muito obrigada. Agradeço também, Karina. Um grande prazer. Isa, muito bom te rever. Muito obrigado aí pelas palavras carinhosas. Uma coisa só para reflexão, então, só que fica, Karina, para eu terminar, é como continuar tendo doadoras. Como ter mais oferta de óvulos do que demanda. Como reduzir a espera por óvulos doados. Tá? Isso é uma coisa para as sociedades pensarem, o que é possível, acreditar que pessoas vão doar altruisticamente os óvulos, se submeter a uma estimulação ovariana, ultrassons repetidos, uma semana com dor, síndrome de hiperestímulo, tendo que ir ao hospital eventualmente, altruisticamente. É complicado. Eu não sei, assim, o tanto que eu vejo, na verdade, as regras como sendo elas regras mais prejudicando quem elas falam que estão ajudando do que, na verdade, as regras só ajudam o poder estabelecido. As regras nunca ajudam quem está sendo beneficiado pela regra. Então, um monte de regra do trabalho, faz não ter empresa, empregado fica tudo à toa e se contrata por nada. Igual nos Estados Unidos não tem lei nenhuma trabalhista, mas todo mundo para trabalhar, você recebe o olho que quiser, está todo mundo lá em contrato e vai. Então, eu vejo as regras geralmente. Então, a regra da pessoa não poder receber só prejudica a pessoa que não pode receber, prejudica a pessoa que está querendo o óvulo e não tem doadora para isso. Eu sou muito defensor da autonomia. Aqui a gente não faz nada disso, a gente é defensor da autonomia, mas primeiro respeitando as regras, tá? Mas se me perguntarem a opinião de como que deve ser, a minha sempre vai ser respeitando a autonomia de todo mundo envolvido. Contratos existem, tem que ser respeitado, propriedade privada e liberdade da pessoa escolher que ela tem um benefício e que ela está beneficiando alguém. Mas a gente não tem isso, a gente anda pelas regras, mas é difícil pelas regras, ter a oferta necessária de óvulos para a demanda que existe das pessoas que postergaram a maternidade por conta da efetividade dos contraceptivos, sem saber da consequência que isso tinha no futuro reprodutivo dela, da necessidade. Pronto, voltou. Karina, muito obrigado. Deu um problema na minha internet, mas voltou, que deu uma falha. Mas eu já
Repete sua mensagem final só na última frase que realmente oscilou para a gente. Falar realmente disso, que planejamento reprodutivo, ou na verdade, que a gente, vamos colocar aí, planejamento familiar, envolve saber como conseguir um filho quando quiser ter um filho. Mesmo que isso escolha, falar assim, eu não vou congelar óvulo nenhum, eu quero ter filho, se eu tiver ter filho, eu vou ter filho com óvulo doado, se eu não conseguir mais para frente. Mas não, eu quero ter filho com meu óvulo, então eu preciso congelar óvulo agora. Eu preciso saber, não, eu quero ter filho com meu óvulo, eu não quero reprodução assistida, então engravida com 25. Não vai engravidar com 35, 40 anos, que o risco é altíssimo de não conseguir. Então, você tem esse planejamento familiar, é algo que se precisa treinar mais o ginecologista a fazer, saber das limitações todas das técnicas e ele saber que um dia pode vir um louco, não, uma pessoa que não respeita a autonomia e proibir o programa de óvulos doados. Aí a pessoa que não consegue com os óvulos próprios não vai ter acesso ao tratamento com óvulos doados, tá? Então, isso tudo existe. Não dá para a gente contar que vai ter óvulo doado no futuro, porque a gente não sabe quem vai estar dominando as regras no futuro. Então, às vezes não permite congelados, Karina. Imagina, só pode ter filho natural da igreja que colocou, só pode ter relação sexual para ter filho, proíbe os métodos contraceptivos de novo. A gente volta um pouco ao passado, mas não é difícil, não é impossível isso acontecer, seja difícil que isso nunca aconteça, mas não é impossível, temos mudanças assim, a gente vê mudanças assim ao longo em alguns países. Mas nada disso acontecendo, a gente também precisa prezar para, nesse cenário atual, facilitar com que pessoas sejam doadoras de óvulos, assim como doadora de medula óssea, assim como doação de sangue, tá? Então, as doações têm que ser facilitadas, elas têm que ter um benefício real para quem doa. O dono do banco de sangue ganha bilhões. Quem recebe sangue não pode receber nada, porque a regra não permite, ele compra, coitadinho, está indo lá doar o sangue para ganhar aquilo. É bastante questionável quanto que é esse coitadinho, o quanto que não é interesse no banco de sangue, então eu tenho meus pontos aí com isso. Mas precisamos, caso fica fila de 3 anos. É legal uma fila de 3 anos para receber óvulo doado? Não é legal, tá? Então, a pessoa quer ter filho na hora, e daí tem que recorrer a banco de óvulo importado, é uma fortuna, vai lá, 30 mil um conjunto, 30, 40 mil um conjunto de 6, 8 óvulos. Isso. Concordo com você. Mais um avanço aí que eu acho que a gente vai ter que pôr em pauta e seguir nas nossas entidades representativas. Muito bom. Excelente mensagem final. Gente, muito obrigada a vocês, viu? Bom demais revê-los, mesmo que assim, dessa forma. Um beijo. Gente, vou dar a encerrada a nossa sessão. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Cris. Boa noite, Isa. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.